nada espiritual, nada emocional e tudo mais. Não, e o que seria, né? Então, quando a gente pensa na sociedade de hoje em dia, isso eu falo na primeira parte do meu livro, logo na introdução, a moderna palavra depressão, embora ela não existia na ciência médica antes do século XIX, a doença existia, mas com outros nomes, principalmente com o nome de melancolia, que era tratada como uma doença. A gente tem, inclusive, pastores pregando e falando sobre irmãos da igreja que lutavam com a melancolia nos séculos 18, 17, como Richard Baxter, 19 mesmo, não é? 1850 e tal, como Charles Spurgeon, que foi um pastor batista, né, inglês, ele mesmo que lutou durante a vida inteira dele com depressão e chegou a ser afastado da igreja por mais de 6 meses para poder tratar. Então, assim, mas ele era tratado como melancolia, né? Que depois, na virada do século, por N fatores, a doença ganhou um novo nome, dando a impressão de que ela se tornou uma nova doença, que é do século, né? Que seria do século passado, né? Do século XX, que na verdade não é uma doença nova, é uma doença antiga. Desde que existe a humanidade, existem pessoas que sofrem, às vezes por razões conhecidas, e sofrem por razões muitas vezes não conhecidas. E no caso da depressão, essa palavra, ela significa, na verdade, alteração. Ela é tirada do contexto da topografia ou da geografia. Isso é mais fácil da gente entender, por exemplo, quando a gente está dirigindo, indo daqui para Santos, vamos supor, e a gente pega a estrada e de repente tem uma placa no meio do caminho que diz o seguinte: cuidado, depressão 1 quilômetro à frente. O que você faz? Você para e ora. Você não entrar em depressão, não é? Lógico que não. Você sabe que vai ter uma alteração no terreno, vai ter uma queda, não é? Uma alteração de fato. E é dessa ideia de algo que está vindo assim, aí de repente tem uma alteração, ou seja, uma depressão, que você tira a moderna palavra para falar que há uma alteração numa pessoa, uma alteração de humor, uma alteração de apetite, uma alteração de comportamento, uma alteração na percepção da realidade, que é o que acontece em muitas pessoas que lutam com pânico, com síndrome do pânico, ou alguns outros transtornos de ansiedade dentro do grande guarda-chuva da depressão, porque depressão é uma palavra muito ampla, que significa muita coisa. É tipo falar igreja evangélica, não diz nada, né? Porque de qual, né? Então muitas. É a mesma coisa que falar depressão. Qual? São muitos tipos, né? Então, debaixo desse grande guarda-chuva que é a depressão, nós temos várias alterações. Como eu disse, humor, apetite, sono, alimentação, alteração do apetite, né? Alteração na percepção da realidade, pessoas que às vezes imaginam coisas que na verdade não existem, que é o caso do personagem que a gente vai estudar hoje. E outros casos, vários outros casos em que alterações acontecem, às vezes alterações físicas mesmo, alterações hormonais, alterações neuroquímicas cerebrais, que quando acontecem, causam alterações na vida daquela pessoa e faz com que ela precise tomar remédios, porque trata-se de uma alteração. Então, quando uma pessoa ela é diagnosticada com depressão, isso não significa que ela está triste. A tristeza ela é uma consequência, digamos assim, da depressão. Às vezes nem é, porque tem muita gente que está vivendo em depressão, que está tratando de depressão, e não é uma pessoa triste. A pessoa não fica chorando o tempo todo, a pessoa consegue sobreviver, consegue trabalhar, consegue vir na igreja, consegue comer, ela está se tratando, ela está sendo acompanhada pela depressão, mas nada assim de tristeza você vê, mas ela está com uma alteração que está sendo tratada. Então a depressão ela é uma doença de fato, ela não é sinônimo de tristeza. Se fosse, qualquer tristeza que nós tivéssemos, nós não poderíamos dizer que a gente está em depressão. Por exemplo, depressão não é luto também. Tem pessoas que, quando perdem um familiar, que é uma dor muito grande, elas vão atrás de alguém que dê um remédio para depressão. Mas luto não é depressão. Luto é luto. É uma tristeza. É uma perda que a gente tem. Mas não é depressão, porque luto não é doença. Luto não altera nada. Luto traz uma dor no nosso coração. E as dores,
elas fazem parte da vida. O sofrimento faz parte da vida. Mas quando a pessoa é diagnosticada com depressão, isso significa que houve uma alteração neuroquímica, houve uma alteração hormonal e precisa ser tratada. Agora, as causas que deram origem a essa alteração podem ser espirituais, e aí precisa tratar o espiritual também, além de tratar o patológico, o físico, que agora já está alterado, tem que tratar o espiritual. Às vezes podem ser hormonais, aí precisa de um tratamento, de um acompanhamento, de uma terapia, de alguém que auxilie nessa área hormonal, emocional. Às vezes é uma questão demoníaca, a gente tem exemplos bíblicos nisso, e aí precisa de um auxílio também de um pastor ou de alguém, enfim, que é irmão na fé, que auxilie nessa questão também. Então, são várias as causas. E uma vez que a causa leve para aquilo, a gente pode até tratar a causa, mas a gente tem que tratar aquilo, que é chamado de depressão. Depressão está lá na frente. Depressão é a consequência. Depressão é a doença. Depressão nunca é a causa. Sempre que alguém é diagnosticado com depressão, é porque alguma coisa aconteceu. Mesmo que a pessoa não saiba, mesmo que não tenha sido do controle dela. Como, por exemplo, uma alteração hormonal. Como exemplo, né? Depressão pós-parto, já ouviram falar? A mulher, ela gere a criança por 9 meses, ama aquela criança, prepara o quarto daquela criança, compra todo o enxoval, fazem festa e tudo mais. Chega na hora do parto, acontece uma alteração hormonal no corpo daquela mulher tão grande, tão grande. Hoje existe toda uma preocupação, uma preparação médica para esse momento, para que, caso isso aconteça, isso possa ser reposto, e esses hormônios, né, e a situação controlada para que ela não faça nada de inconsciente, né, e mate a criança. Hoje, mas no passado não era assim. Tinha muitas mulheres que matavam os seus filhos. Vocês já ouviram disso? Por conta de algo que hoje se chama de depressão pós-parto. Isso é um nome popular, mas é uma alteração hormonal que acontece no corpo da mulher na hora do parto, em que ela perde a consciência. Tanto é que ela nem é criminalizada pela morte da criança, se ela conseguir matar a criança na hora do parto. Ela não é, porque se sabe que isso realmente se trata de algo físico e inconsciente, né? E assim como outras pessoas que estão no estado de depressão, de alteração hormonal ou neuroquímico avançado e não se tratam, também podem matar outras pessoas, ou podem matar a si mesmos. Tanto é que pesquisas dizem, e uma pesquisa de um pesquisador americano, o Andrew Solomon, que escreveu um livro sobre depressão chamado O Demônio do Meio-Dia, que para ele é a depressão, né? Porque ele lutou com depressão e essa era a hora do dia em que ele se sentia pior. Ele traz uma pesquisa ali que cerca de 90% das pessoas que se suicidam como consequência de depressão. 90%. Imagina um negócio desse? 90% por conta de depressão não tratada. Isso significa, segundo os dados dele, que essas pessoas nem conscientes estavam quando elas deram fim à sua própria vida. Elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Elas estavam como aquela mãe que matou a criança e não estava nem sabendo o que estava fazendo. Foi fora de si. Então, a depressão ela precisa ser vista dessa maneira. Ela é a consequência final de alguma coisa que aconteceu. Ou uma alteração hormonal, alteração neuroquímica, alguma coisa nesse sentido, né? Antes da gente mergulhar no texto, ainda um exemplo que eu dou de dados, né, que são tirados de pesquisas com pessoas que são tratadas realmente com depressão. Essa alteração hormonal e física, ela acontece mais em mulheres do que em homens, né? Os dados, homens também passam por depressão, mas mulheres entram mais em depressão do que homens, por conta da questão hormonal, que na mulher é mais forte do que no homem, por conta de toda a alteração hormonal que acontece no corpo da mulher na adolescência, na menopausa e em outros momentos da vida. Então, essas alterações hormonais sugerem, né, à mulher a entrada na depressão de uma maneira mais fácil do que no homem, que passa por alterações hormonais menores do que estas que as mulheres passam. Outra questão que é interessante são as faixas etárias também. Adolescentes e idosos, eles são os que entram mais facilmente em depressão, também por conta de questões hormonais.
que são que alteram, não é? Se alteram nessas faixas etárias de uma maneira mais forte e violenta do que aqueles que estão já na fase do início da fase adulta, né, na juventude, até a meia-idade, o comecinho da fase da melhor idade, digamos assim. Mas aqueles que já estão na fase de serem idosos ou na adolescência, em que alterações hormonais acontecem com mais facilidade, são mais propensos. Não é que eles vão entrar na depressão, mas eles são mais propensos por conta de alterações hormonais, por isso precisam ter qualidade de vida, precisam ter boa alimentação, precisam ter uma série de coisas que vão ajudá-los a não entrar nesse tipo de coisa, né? Mas se entrarem, isso não significa que é fruto de um pecado, fruto de um, sei lá, sabe? Não tem nada para fazer, sabe? Arruma um crochê, não é isso, sabe? Isso é fruto de questões físicas que podem acontecer com qualquer um de nós. E quando acontecer, precisa tratar daquela questão, porque colocando de volta, ou ajustando aqueles hormônios ou aquelas questões químicas, neurológicas, tudo volta ao normal e a pessoa consegue sobreviver bem, como antes, até morrer, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Se não tomar o remédio, se não tratar, a pessoa fica louca, a pessoa perde a consciência, a pessoa tem vontade de morrer ou de matar. A pessoa não quer mais sair de casa, a pessoa para de comer, a pessoa começa a comer tudo que vê pela frente, a pessoa, ela é uma alteração, é a depressão, que pode acontecer na vida de qualquer um. E pode ser um pecado também. Pode ser um pecado não confessado, principalmente pelos crentes, né? Na vida dos crentes, porque na vida do mundo, né? A consciência não acusa, mas na vida de alguém que tem o Espírito Santo dentro de si, ele acusa a gente daquilo que nós fizemos. E essa acusação, se eu não me quebranto e não me arrependo e não confesso, aquilo vai me moendo, até que aquilo, a parte emocional e física se transforma, a parte emocional e espiritual, perdão, se transforma em algo físico, né? A gente vê Davi, por exemplo, dizendo, enquanto calei os meus pecados, eu via nadar o meu leito em lágrimas, né? Os meus ossos doíam, a minha carne ardia em febre. Ou seja, enquanto ele não confessou, ele teve coisas físicas e emocionais. Ele via o leito dele nadar em lágrimas. Então, há uma consequência física advinda de algo espiritual. O Freud, o psicanalista agora do século final do 19, começo do 20, descobriu isso e deu o nome de psicossomatismo a isso. Que hoje todo psicólogo usa, médico usa, né? São doenças psicossomáticas. Mas isso já está na Bíblia, enfim, 3.000 anos antes do Freud nascer. Que é algo emocional que pode trazer consequências físicas, ou algo espiritual que pode trazer consequências físicas, ou coisas físicas que podem trazer consequências emocionais ou espirituais também. Nós somos um ser só, não existe divisão corpo-espírito, corpo, alma, espírito. Uma coisa afeta a outra. Só se dividem quando morre. O espírito volta à terra e o corpo volta à terra e o espírito volta para Deus que o deu. Até lá, alguma coisa que aconteceu no espírito vai afetar o físico e o físico afeta o espírito até o fim. Bem, diante dessa introdução, né, para dizer para vocês mais ou menos aquilo que eu penso sobre esse assunto, vamos pensar nesse personagem aqui. 1 Reis 17. Espero que eu consiga em 30 minutos ler esses 3 capítulos e explicar a historinha dele. Vamos lá. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você neste lugar, naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro, mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Bem, o versículo 1 diz que ele era o Elias, o tesbita.
Tesbita porque ele era de Tisbé. Se você procurar na Bíblia Tisbé, você não vai achar. Sabe aqueles mapas que tem atrás da Bíblia? Porque era uma cidade tão insignificante, tão pequena, era uma aldeia, na verdade, que nunca saiu ninguém de lá famoso, nunca teve uma família de lá famosa, nunca nada. Era uma vilinha que não morava quase ninguém. Mas numa época em que o povo de Israel estava dividido no reino do norte e reino do sul, 2 reis reinando ao mesmo tempo, um rei no sul legítimo, descendente de Davi, um rei no norte usurpador, descendente de Jeroboão, em alguns momentos. Aqui não, né? Aqui era Acabe nessa época, que foi o pior dos reis usurpadores do reino do norte. Acabe, que perdeu territórios, sofreu consequências e por conta disso fez alianças políticas, como por exemplo com alguns reis do norte, se casando com a filha de um deles, a chamada Jezabel, que foi a maior bruxa que viveu na história do povo de Israel, não é? Um demônio aquela mulher. Ele se casou com ela veio, quando ela veio, ela mandou matar todos os profetas do Senhor. Ela mandou destruir todos os altares levantados no reino do norte. Ela obrigou que se estabelecesse altares para Baal, para Astarote, para Azerá e para outro deus chamado Poste Ídolo, que era um outro deus lá de Tiro e Sidom. Então, eram deuses espalhados por toda aquela região do norte. E o Acabe meio que concordou com aquilo, sendo um rei que era o rei de Israel. Ele concordou com aquilo. E aí então, mesmo o Elias, que era um ninguém, de uma terra nenhuma, Deus foi e chamou ele para ele ser a porta-voz de Deus para Acabe. Deus levantou não alguém famoso, não um grande profeta, mas um ninguém. E Elias foi, mesmo sabendo que ele poderia ser morto. Guarde essa informação. Porque a Jezabel já estava matando, a gente vai ver isso daqui a pouco, vários profetas do Senhor. Se eu sei que o prefeito de Barueri está matando todos os pastores batistas dessa cidade, e Deus me manda ir falar com ele, como é que você acha que eu ia ficar? Eu ia ficar preocupado, eu ia saber que eu não ia sair de lá vivo. Estou bem, senhor, eu vou, mas daqui a pouco eu estou aí com o senhor. Até vou, mas guarda o meu lugar, porque de lá eu não vou sair vivo. Elias foi. Falou, Deus não vai mandar mais chuva, vai vir uma seca, consequência do seu pecado. É o que a gente acabou de ler. E aí Deus falou, sai daí, vai para o ribeiro de Querite, fica lá, vou mandar corvos. Eles vão te alimentar com pão durante o dia e você vai beber da água do ribeiro. Só que aconteceu que, passados alguns dias, o versículo 7 diz, o ribeiro secou. Por quê? Porque não chovia mais. Foi a consequência da palavra do Elias lá para o rei Acabe. Veio a seca, acabou a água, e agora o que ele faz? Aí, os versículos seguintes mostram ele indo para Sarepta, que era uma cidade um pouco mais distante, e ali ele viveu com uma viúva e o filho dela, e enfim, é outra história, eu vou pular essa história e vou direto para o capítulo 18 agora, versículo 1. 1 Reis 18, 1, diz assim, muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, vá apresentar-se a Acabe. De novo, né? Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Por quê? Será que o povo vai se arrepender? Então, será que Acabe vai se arrepender? Porque se vai vir chuva, é porque o rei se arrependeu, o povo se arrependeu. A aliança está quebrada, os altares estão destruídos. Não há mais profeta, etc, etc, etc. Né? O que vai mudar? Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupo de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias, vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais.
Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho, Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Os irmãos estão entendendo o que está acontecendo? 3 anos de seca, muita fome, os animais morrendo. Havia um servo lá que era mais próximo do Acabe e da Jezabel, que era o Obadias, e ele era temente a Deus. E ele, sem a Jezabel e o Acabe saberem, ele escondeu 100 profetas. Enquanto a Jezabel exterminava o resto, né? Ele escondeu 50 numa caverna, 50 em outra. Durante 3 anos, ele levava pão e água para estes homens. Era um homem temente a Deus, né? E é um destes cuja história está registrada na Bíblia, Deus honrando a vida desse seu servo, cuja história a gente sabe tão pouco, não é? Mas que de fato temia o Senhor. Mas aí o Acabe falou: Obadias, você vai para um canto, eu vou para outro, vamos procurar capim, pelo menos a gente salva a vida dos animais, porque senão vai morrer todo mundo, vai acabar tudo. E aí no meio do caminho, quando o Obadias estava na rota dele, o Acabe estava por outra, o Elias estava vindo na direção do Obadias, porque o Elias tinha ouvido no começo do 18, Deus falar para ele: vai lá se encontrar com o Acabe e fala para ele que a chuva vai vir. Então o Elias estava vindo, o Obadias estava indo procurar capim. E aí o texto continua: Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? E ele respondeu: sim, sou eu. Vai e diga ao seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei, para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não houve nação nem reino onde o meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. Veja que o Acabe quis pegar o Elias, né? E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. Agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que, tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Então, o Obadias contou para o Elias que ele escondia profetas em caverna. Essa informação é importante, guarda ela na hora que a gente chegar no capítulo 19. Elias respondeu, verso 15: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você, o perturbador de Israel? Elias podia ter ficado quieto, né? Mas Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. O que ia acontecer? Quem era Elias para falar assim com o rei? Assim, pode ser que você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas o Acabe, com 100% de certeza, não estava sozinho aqui procurando capim. Ele era o rei, ele tinha soldados, ele tinha gente, ele tinha servos. Ele não estava sozinho. E aí chega alguém e diz: você que está perturbando Israel, sei a casa do seu pai. O rei podia dizer: quem que você pensa que você é, rapaz? Eu já matei um monte que nem você e você vem falando assim comigo? E aí, não bastasse isso, no 19, o Elias dá uma ordem para o rei: agora ordene, no 19 ele diz, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo. Eu ordeno é nada. Você que se quiser, você vai se encontrar com eles, lá na Samaria, lá em Siquém, lá onde eu mandar. Quem manda sou eu, não você. Não poderia ser assim? Então, o que a gente vê aqui é a revelação do caráter de Elias.
Não é à toa que ele é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Não é à toa que no Novo Testamento ele é considerado o maior profeta do Novo Testamento. Não é à toa que Jesus, muitas vezes, quando se referia ao Antigo, ele se referia a Moisés e Elias. Moisés resumindo a lei, Elias resumindo os profetas. Não é à toa que no Monte da Transfiguração, quem apareceu para Jesus? Moisés e Elias, os dois maiores do Antigo Testamento. Ele não tinha temor de homens, ele não tinha medo de quem pudesse matá-lo, ele temia a Deus. Ele honrava a Deus, ele vivia para Deus, a vida dele era obedecer a Deus, um homem totalmente consagrado ao Senhor, perto de quem nenhum de nós aqui jamais vai chegar, em termos de temor do Senhor. Bom, o fato é que o Espírito do Senhor de tal forma estava com ele, que no versículo 20 nós lemos que então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Veja que o Acabe fez o que o Elias ordenou. E os profetas vieram, quase 1000 profetas, que eram 450 profetas de Baal e mais 400 da deusa Azerá. 850 profetas contra um, que era o Elias. E aí, no versículo 21 nós lemos, depois Elias se aproximou do povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho, porei a lenha sobre a lenha, mas não porei fogo. Então, eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E o povo respondeu, é uma boa proposta. E Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, e não ponham fogo na lenha. Pegaram um novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e nem houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou viajando, talvez esteja dormindo e necessitem que acordem. Curioso isso, né? Na minha versão aqui, no versículo 27, diz, pode ser que esteja meditando, de fato pensando em nada, atendendo a necessidades. E aqui, cada versão bíblica traduz de um jeito, porque nenhuma tem coragem de traduzir do jeito que está no original. Porque no original, literalmente é fazendo o número 2. Sabe o número 2 que a gente faz no banheiro? Que eu também tenho vergonha de falar aqui. É isso que Elias falou para eles. Pode ser que ele esteja fazendo isso lá. Então grita alto, ou viajando. Por isso que o versículo anterior diz que ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Bem, 28, né? E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. E passado o meio-dia eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor. Prestem atenção nessa parte. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Por quê? Porque a Jezabel tinha destruído. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras, edificou um altar em nome do Senhor. Ao redor dele, fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse, encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. 4 cântaros dariam quase 50 litros de água. Derramem aí na vala ao redor do altar
derramem depois sobre a madeira, derramem depois sobre o novilho partido, em pedaços. E disse ainda, façam isso outra vez. E eles fizeram. Ele disse, façam uma terceira vez. E eles fizeram a terceira vez. E a água escorria do altar e enchiam também a vala aberta. Isso era para ter certeza que estava tão encharcado que ele não ia fazer nenhum truque para acender um fogo ali. Né? Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A palavra Senhor aqui é a palavra Yahweh, a palavra eu sou, né, o nome sagrado de Deus. Então Elias disse, prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escapem. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Por quê? Porque o povo tinha se arrependido, porque o altar havia sido restaurado e a aliança havia sido refeita. Altar restaurado, aliança do povo com Deus refeita, o povo reconhecendo que não é Baal, não é Azerá, é o Senhor, o eu sou. E Elias diz, eu já escuto chuva vindo, porque o pecado foi tirado. Então Elias, ou Acabe, vai comer e beber. 42, Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse, não vi nada. Então Elias disse, volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. E então Elias disse, suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Veja como ele era um homem de fé. Ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pequena. Mas Elias cria na palavra do Senhor, que iria chover sobre a terra. Apareceu um pedacinho de nuvem. Elias diz, Acabe, corra, porque senão a água vai te pegar até chegar na sua casa, no palácio lá em Jezreel. Né? Aí o versículo seguinte, eu parei no qual? Então Elias disse, suba, apronte seu carro e desça para que a chuva não te detenha. 45, em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Essa é uma daquelas cenas extraordinárias em que Deus quer tanto que o seu servo chegue num determinado lugar, que às vezes ele chega de forma sobrenatural antes daqueles meios naturais. Aconteceu isso com Filipe no Novo Testamento, não é? Quando ele evangelizava o eunuco de Candace. Não é? E aconteceu aqui também quando Deus queria que Elias chegasse na frente do Acabe, lá no palácio em Jezreel. Acabe estava numa carruagem, Elias estava a pé. Mas Elias chegou na frente dele porque Deus queria isso. Deus cingiu Elias e o levou. Deus estava com Elias. Elias estava com Deus. Irmãos, no fundo do meu coração, eu creio que Elias, naquela hora, esperava a conversão de Acabe e de Jezabel. Porque se todo o povo estava dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, se o próprio Acabe viu aquela cena maravilhosa no Monte Carmelo, se agora o Senhor o orientou a dizer para Acabe voltar para casa e contar para Jezabel, alguma coisa Deus tem com esses dois. Pode ser que hoje eles reconheçam e digam só o Senhor é Deus, assim como Nabucodonosor fez, quando ele viu o milagre de Deus lá na fornalha ardente, com Sadraque, Mesaque e Abdenego, assim como outros fizeram. Talvez é a hora do Acabe e da Jezabel. Aí entra o capítulo 19, onde a gente vai terminar.
Versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Irmãos, Jezabel mandou um recado para Elias, só um recado: que os deuses me façam o que lhes aprouverem, se amanhã, nessa hora, 24 horas, você não estiver morto também. E Elias falou o quê? Bom, essa mulher pensa que ela está falando com quem? Ela pensa que ela está falando com um dos profetas dela, que não conhecem o Criador, o soberano, o Senhor? Eu, que não tive medo de 850 homens, vou ter medo de uma mulher? Eu que não tive medo de soldados, eu que não tive medo dela e do rei, quando ela matava os profetas. E Deus me mandou vir e eu vim 2 vezes. Agora, porque ela falou, eu vou te matar, eu vou ter medo? Pode vir, eu não temo a homens, eu temo ao Senhor. E tantas outras coisas, não é, que Elias poderia ter dito, mas foi isso que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Ele fugiu. Só porque uma mulher falou para ele, amanhã a gente conversa. Até hoje, essa maldição persegue a gente que é homem. Amanhã, depois a gente... Essa frase, depois, quando vinda da boca de uma mulher, é terrível. Assusta qualquer homem. Não precisa ser Jezabel. Pode ser a mulher mais santa do mundo. Depois a gente conversa. Qualquer homem treme. É curioso que o versículo 3 diz que Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Só para vocês entenderem um pouquinho da geografia. Eles estavam no Reino do Norte, lá no Monte Carmelo, que fica no norte do Reino do Norte. Agora o texto diz que ele estava em Berseba, que é no sul do Reino do Sul. No sul do Reino do Sul. Ele atravessou um país inteiro, atravessou a fronteira, atravessou um país inteiro, chegou no sul. Ele levou alguns dias para fazer isso daqui. Alguns dias, talvez uma semana, não sei quanto tempo, mas ele não foi de um dia para a noite, porque essa distância dá mais de 100 quilômetros. Mais de 100 quilômetros. Menos de 200, mas mais de 100 quilômetros. Ele fez isso. Lá ele deixou o servo dele, aquele mesmo que viu a nuvem do tamanho da mão de um homem, que é uma espécie de seminarista ou auxiliar. Era muito comum isso entre os profetas daquele tempo. E aí o texto continua dizendo, verso 4, e ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, ele caminhou mais um dia inteiro. Nas medições bíblicas, caminho de um dia significa mais ou menos 40 quilômetros, mais ou menos. Caminhar 40 quilômetros, gente, é muita coisa. É muita coisa. Ontem até eu estava conversando com os pastores, né? A gente estava falando sobre exercício, corrida e tal. E quem vai correr uma maratona, uma pessoa média, né, que corre num pace médio, numa velocidade média, corre mais ou menos em 4 horas. A pessoa está bem treinadinha, né? Não os atletas mesmo, né? Mas uma pessoa comum que treina todo dia, é capaz de correr em 4 horas, 4 horas e meia, 42 quilômetros, que é a distância de uma maratona. Agora, uma pessoa que não está treinada, uma pessoa que caminha, ele vai levar mais um dia, pelo menos, para caminhar isso daqui tudo, que é o caminho de um dia. Ele vai mais 40 quilômetros para dentro, para o deserto, que provavelmente é o deserto de Berseba, porque ele parou em Berseba, deixou o servo e foi caminho do dia para o deserto. Deserto de Berseba. Se senta debaixo de um zimbro, que é a única árvore que dá folhas pontudas, meio espinhentas naquela época, não muito alta, cerca de 2 metros de altura, mas dá sombra no deserto. Ele deita debaixo dela, gente, e ele não quer mais sair dali. Ele pede para morrer. Não parece outra pessoa? Ele pede para morrer. E a gente vai ver que ele não tem vontade mais de sair dali. Daqui, o Senhor me mata. Senhor, acabou, eu não sou melhor do que ninguém. Que conversa é essa? Como assim comparar você com outros? Isso não é coisa de um homem de Deus? Melhor do que os seus pais? Me mata, acabou, não quero mais. Verso 5 diz que deitou-se e dormiu.
debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Ou seja, ele só queria dormir. Essa é uma alteração possível, alguém que passa por profundo sofrimento. Alteração do sono. Ele queria dormir, o anjo do Senhor deixou ele dormir, mas depois tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será muito longa. Ou seja, ele cuidou da alimentação dele, enquanto ele dormia. E aí depois disse: a gente vai caminhar. Vai ser longa, mas a gente vai caminhar. Você já caminhou bastante, vamos caminhar mais um pouco. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Gente, ele já tinha atravessado um país, já tinha atravessado outro país, já tinha ido para o deserto, agora ele manda ir para o Horebe. Horebe é no Monte Sinai, é uma montanha da cordilheira do Sinai. O Horebe é já quase na divisa com o Egito. É longe pra caramba, é muito distante de onde ele estava. E Deus, 40 dias para chegar lá, andando. Foi isso que Elias fez. 9. Ali, quando ele chega no Monte Horebe, ele entra numa caverna e passa a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e ele disse: o que está fazendo aqui, Elias? Eu sabia o que ele estava fazendo ali, mas é uma pergunta didática, retórica, a gente fala, né? Onde Deus quer fazer você pensar. E ele responde, olha a resposta dele, não tem sentido nenhum. Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Até aqui está tudo bem. Porque os filhos de Israel deixaram tua aliança. Deixaram? Restauraram? Pouco mais de um mês atrás, porque a caminhada levou 40 dias. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lembra do que aconteceu lá no Monte Carmelo? Mas Elias fala: todo mundo deixou tua aliança, Senhor. Quebraram tua aliança. Derrubaram os teus altares. O quê? O que você fez com aquelas 12 pedrinhas lá no Monte do Carmelo? Vocês lembram o que ele havia feito? Um altar sobre o qual ele colocou madeira. Depois picotou um novilho, colocou lá em cima e eu mandei fogo do céu. Como derrubaram todos os altares? Você refez um altar. O povo se curvou diante dele, na presença da minha glória, do fogo derramado ali. E você diz que derrubaram todos os altares? Você está falando coisa sem sentido, Elias. Mas Deus fica quieto. E mataram os teus profetas à espada. Peraí, o Obadias não falou que ele escondeu 100 e cuidou deles de 50 em 50 em 2 cavernas? Então, ou Elias estava conscientemente mentindo para Deus, ou esse cara ele estava fora de si. Ou Elias, ele era alguém que deliberadamente estava querendo enganar a Deus, como se isso fosse possível, ou ele de fato não estava consciente do que ele estava falando. E isso pouco tempo depois de ter vivenciado tudo que ele vivenciou. Versículo 11, então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte, que é o Monte Horebe, o Monte Sinai. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. E aí, no suave sussurro, no som tranquilo da natureza, Deus falou. Quando Elias ouviu isso, cobriu seu rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a voz. Ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí Elias dá Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Copiou e colou. Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho, para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Eu vou apenas até aqui, meu tempo já acabou. O texto, irmãos, termina dizendo que, além de Elias repetir
como alguém que está fora de si, que fala as coisas sem pensar, além de mostrar que Elias aparentemente não estava consciente do que ele estava fazendo, pedindo para morrer. Então, se você encontra uma pessoa que só quer dormir, só quer se esconder, esse é o caso dele, só quer ficar no escuro, vai para a caverna e tal, não quer comer, aí essa pessoa tem que ser obrigada, teve que o anjo mandar ele andar, ele andou 40 dias, não precisava andar tanto também, não andou 40 dias, aí chega lá, ele fala coisas sem sentido, tal. Deus poderia ter chegado, aliás, não foi nem Deus, o anjo podia ter chegado para ele lá no deserto de Berseba e ter dito para ele: Elias, você não tem vergonha não? O que você está fazendo aqui, rapaz? Você não teve medo de 850 homens porque uma mulher falou para você que vai te matar, você fugiu? Que papelão, Elias. Está todo mundo comentando lá no Reino do Norte. Elias, cria vergonha, levanta e volta para lá. Honra Deus, tenha temor de Deus. Isso é pecado, Elias. O anjo não poderia ter dito isso para ele? O anjo estaria errado se ele falasse isso para ele? Por que ele não falou? Aí, ele dá comida para Elias. Vou comer, Elias. Quer dormir? Pode dormir. Mas Elias, agora é hora da gente levantar, vamos dar uma caminhada. Chegou no final da caminhada, Elias foi dormir e foi se esconder. Teve que Deus aparecer e falar: o que você está fazendo aqui, meu filho? Né? E aí ele começa a falar coisas sem sentido. E aí depois de falar coisas sem sentido, Deus poderia ter dito para ele: Elias, isso é tudo coisa da sua cabeça. Nada disso é realidade. Deus não poderia ter dito? Deus poderia dizer: Elias, você restaurou o altar, meu filho. Elias, o povo de Israel restaurou a aliança. Você estava lá, você viu, você ouviu. Você matou os profetas de Baal. Você correu porque eu te levei, você estava comigo, eu estava com você, Elias. O que aconteceu? Elias, e como assim mataram todos os profetas? O Obadias, meu servo, guardou 100 e ele te contou. Você nem sabe que eu também guardei outros 7.000, mas isso eu nem te contei, então tudo bem, você está desculpado. Mas e os 100 que o Obadias te falou? Como assim mataram todos? Elias, isso é coisa da sua cabeça. Aí beleza, aí Deus não está no fogo, não está no terremoto, não está no vento. Ele está naquele som tranquilo da natureza. Por meio daquele som tranquilo, Deus fala com ele, aquilo que Deus falou aqui, do 15 até o 18. E aí, antes de falar, Deus pergunta de novo: o que você está fazendo aqui? Elias repete as mesmas afirmações. Mataram todo mundo, Senhor, derrubaram os altares, estão querendo me matar. O povo quebrou a aliança. Deus poderia dizer: Elias, ouvi uma vez, não falei nada, mas agora é a segunda, você precisa saber da verdade, porque alguma coisa aconteceu. Mas Deus não fala nada. Se fosse a gente ia falar com a pessoa o seguinte: olha, você precisa ouvir umas verdades. Eu preciso te falar, porque isso é coisa da sua cabeça. A gente é pronto para falar, né? A gente quer explicar, a gente acha que a gente tem controle da situação, que a gente pode corrigir o defeito do outro. Mas não é impressionante que Deus fica quieto e tão somente cuida? E aí aponta Elias para o dom dele no final da vida. Vai lá, Elias, ungir. Primeiro Deus manda ele voltar para Damasco. Gente, pensando na geografia, ele estava ali vizinho do Egito, naquilo que seria perto da Arábia Saudita, hoje no Monte Sinai. Ele ia ter que andar 40 dias até o deserto do Berseba, mais um dia de caminhada, que são uns 40 quilômetros até Berseba, atravessar a Judéia inteira, atravessar Israel inteiro, entrar na Samaria, na Síria. Na Síria, ele ia ter que entrar no deserto de Damasco, atravessar ele todo até chegar em Damasco, lá perto do norte da Síria. Ia levar quase 2 meses de caminhada. E Deus disse: você vai lá ungir Azael como rei da Síria. Depois você desce e vai ungir Jeú como rei de Israel, porque vai sair o Acabe e vai entrar ele. E como você é o profeta lá em Israel, você vai ungir o Eliseu também, no teu lugar, porque você está pedindo para morrer. Então você vai ungir o Eliseu como profeta em teu lugar, mas fica tranquilo que nem morrer você não vai. Como é que Elias morreu, irmãos? Ele não morreu, coitado. Ele que tanto pediu para Deus matar ele, Deus não matou, Deus levou ele sem que ele passasse pela morte. Até isso ele não recebeu, tadinho. Enfim, meus irmãos, eu encerro dizendo o seguinte para vocês. A gente aprende 2 coisas aqui. Primeira, é que se nós viermos a passar por uma situação de tristeza profunda, onde nós viermos a sentir desejo de morrer, Deus não nos abandonará. Ele vai permanecer silenciosamente presente sempre conosco, no meio daquela situação terrível.
E em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que se nós vemos alguém em grande sofrimento, antes que nós saiamos com julgamentos dizendo está sofrendo por causa disso, é por causa de pecado, é por causa de demônio, é por causa disso, é por causa daquilo, façamos como Deus fez. Vamos lá, levemos um prato de comida, um bolo, um pão. Às vezes a pessoa não tem vontade de cozinhar, vamos lá fazer uma comida, vamos sair para dar uma volta na rua, leva para dar uma caminhada, não precisa ser de 40 dias. Leva para fazer uma caminhada. Anota para fazer um atendimento médico. Leva com você para algum lugar. Sabe? Se coloca no lugar de Deus. Não fica fazendo perguntas. Se a pessoa começar a falar coisa da cabeça dela que não é verdade, só ouve. É verdade? Tá. O que mais? Aí você sabe que é mentira. Mas concorda. Que nem Deus concordou. Deus poderia dizer que era mentira, mas Deus falou que era mentira? Não, Deus ficou. O que mais, Elias? Deus só ouviu. Sabe, sigamos o Senhor, tenhamos amor pelos que sofrem, tenhamos compaixão, porque nós não sabemos o que está por detrás do sofrimento. Deus que sabia, não fez isso. E nós que não sabemos, será que nós podemos ter essa atitude de já sair à frente, né? Se houvesse médico naquela época, se houvesse todos os recursos que hoje, pela graça de Deus, nós temos, provavelmente Elias teria sido tratado, diagnosticado, sabe lá o quê. Mas enfim, a Bíblia nem é um livro de medicina, a Bíblia nem se preocupa com isso. Mas o que fica claro para nós é que há uma alteração clara na mente desse homem, que ninguém pode dizer, isso daqui é fruto do pecado de Elias. Ele abandonou o Senhor, ele teve medo de Jezabel, ele merece o inferno. Elias não era um homem de Deus, não merecia ser profeta. Deus deveria ter ouvido ele, matado ele, não é? Não era Elias, gente, honrado por Cristo no Novo Testamento. Era Elias, né?